Sem mais delongas, nós vamos começar a primeira atividade da noite, que é a palestra que eu vou fazer. Então, vocês vão me aguentar aqui mais 1 hora, mais ou menos. E eu tenho muita coisa para falar, e eu tenho pouco tempo para falar. Então, eu vou falar bem rápido. Aí, qualquer problema, vocês escutam rápido, eu peço para vocês, tá? Porque eu tenho muita coisa para falar. Eu me chamo Douglas Flinto, eu tenho 54 anos de idade, sou paulistano de nascimento e campineiro de coração. Eu estou casado com a Patrícia há 30 anos, nós temos 3 filhos, o Fábio tem 26 anos, nasceu em Campinas, cursa Direito na Unisal, 9º semestre. A Luísa tem 20 anos, nasceu na capital paulista, é paulistana como eu, cursa Artes na PUC em Campinas. E a Amanda nasceu no Mato Grosso, em Cuiabá. A Amandinha tem 16 anos, faz o ensino médio em Campinas, no Colégio Madre Cecília. Eu cursei Administração de Empresas, como vocês, e anos depois eu fiz Teologia. Que mais? Eu trabalho desde os 14 anos de idade, e minha carreira profissional se deu, em grande parte, em empresas de distribuição de derivados de petróleo e etanol. Comecei com 20 anos na Shell, depois fui para a Petróleo Ipiranga, e depois na AGIP do Grupo N, italiana, Ente Nazionale Idrocarburi. Que mais? Eu também torço para o melhor time do Brasil. Do planeta, não, é do universo. Meu time é... Não, só dia 4 agora, é Série B, Guarani de Campinas, campeão em 86. Eu quero... ontem eu falei aqui no case como é que o Instituto nasceu, hoje eu não vou perder tempo com isso. Mas a história assim, do Instituto consta no site do Instituto, e no meu LinkedIn. Vocês podem acompanhar lá. Mas, resumidamente, eu era executivo da empresa, cumpri o código de ética, denunciando o meu supervisor direto por fraude, por corrupção, por emissão de nota fria, e eu fui demitido 30 dias depois. E, por causa do código de ética, eu enfrento a empresa até hoje. Mas vamos lá. Então, na verdade, eu sou o que o mercado global fala de whistleblower, é um denunciante. Há 17 anos atrás, quando eu fiz a minha denúncia, poderia ser até o dedo duro da história. Hoje, o whistleblower é um aliado da empresa. A grande parte das denúncias nas empresas é feita pelo canal de denúncia, exatamente, a maioria por funcionários da empresa. E eu conto a minha história há 17 anos, eu faço minhas as palavras da Malala, não porque ela é única, mas exatamente porque ela não é. Muitos whistleblowers estão sendo silenciados no mundo todo, por empresas que não respeitam o código de ética, por executivos e funcionários que roubam o cofre da empresa e por um board que finge que nada acontece. O Instituto tem mais de 20 iniciativas para fomentar a ética, tanto na área empresarial quanto estudantil. E eu quero começar a minha palestra fazendo uma observação sobre a ética. Quando o Instituto nasceu em 2003, o discurso corporativo era responsabilidade social. As empresas queriam ser reconhecidas publicamente como uma empresa cidadã. Algum tempo depois... e naquela época, falar de meio ambiente era sacrilégio. Os caras eram chato mesmo. Mas passou o tempo, veio a ecoeficiência, que abriu o caminho para a sustentabilidade. Depois veio a sustentabilidade, de tanto foi falada e de tanto que pintaram as coisas de verde, do jeito que veio, foi embora. E agora, o novo jargão, a nova onda corporativa é o compliance, né? Uma evolução, né?
Mas muitas empresas podem ser 100% compliance e 0% ética, né? Mas uma coisa é certa, as coisas podem passar, os anos, as décadas do século, pode vir rede social, pode vir internet, pode vir inteligência artificial, mas a ética jamais passará. Ética vai ser sempre ética. E eu quero começar daqui a palestra um pouco, vocês podem achar um pouco incontroverso. Pô, mas como é que não existe ética nos negócios se o Instituto fomenta a ética nos negócios? Quem já ouviu falar do John Maxwell aqui? Alguém já ouviu falar? John Maxwell? Ninguém? John Maxwell é o guru da liderança global. Dizem que para que ele faça uma palestra numa empresa, tem agenda para 2 anos. E o John Maxwell, em 2003, ele estava nos Estados Unidos, jantando com com o presidente da AOL, da internet. E o presidente da AOL falou, puxa, John Maxwell, você escreve tanto sobre liderança, você tem que escrever sobre ética nos negócios. E o John Maxwell falou assim, mas não existe ética nos negócios. O presidente da AOL arregalou os olhos desse, mas como que não existe? Não, não existe. E ele falou isso aqui, ó. Não existe essa coisa de ética nos negócios. Só existe a ética, que vale para tudo. As pessoas tentam usar um tipo de ética em sua vida profissional, outro tipo para a vida espiritual, e ainda outro em casa, com a família. Isso não costuma dar bons resultados. Ética é ética e ponto final. Se você deseja ser uma pessoa ética, precisa aplicar esse padrão em todas as áreas da sua vida. Note que a palavra ética é pequena, muito falada e, muitas das vezes, muito pouco praticada. Não existe meio ética. Quando a minha esposa, em Cuiabá, em 2001, falou, bem, acho que eu estou grávida, nós não programamos, né? Falei, mas você está ou não está? Eu não sei ainda, amanhã eu vou fazer o exame. E ela fez o exame e estava grávida. Não tem meio ética, como não existe meio grávida. E também não existe a ética situacional. Dependendo de uma situação, eu uso um tipo de ética. E você sabe por quê? Porque a ética, ela é radical. É sim ou não. A ética não existe 50 tons de cinza. É preto ou branco. É certo ou errado. Não existe mais ou menos. Poxa, Douglas, mas o certo e errado não é um pouco relativo? É fácil responder isso. Na dúvida do que é certo, na dúvida do que é certo ou errado, basta pensar no que não gostaria que fizessem com você. E se ficar ainda dúvida, tudo que não puder contar como fez, não faça. A ética, muitas das vezes, obrigado, traz consigo confronto e desconforto. Porque muitas das vezes, quando se fala em ética, a primeira coisa que a gente faz é olhar no espelho. A gente sabe o que fez no verão passado. As empresas também sabem. Por isso que o assunto, muitas das vezes, é indigesto para pessoas e para empresas. Há apenas 2 pontos importantes quando se trata de ética. O primeiro é um padrão a ser seguido. O segundo é a disposição em fazê-lo. Precisamos assumir um compromisso ético de fazer o que é certo. Ética acarreta ação. Não é apenas um tema para se debater ou meditar a respeito. Confúcio, há 500 anos antes de Cristo, escreveu essa pérola. Saber o que é certo e não fazer é a pior covardia. Eu sempre digo que as empresas não têm vida. São as pessoas que dão vida às empresas. Se você somar
o CPF de todos os colaboradores de uma determinada empresa, dos gestores, dos executivos e até do presidente, o número que vai dar é o CNPJ da empresa. Você demite 5.000, contrata 10.000, fez a soma de novo, é o CNPJ da empresa, porque as empresas são formadas por pessoas. E por isso que eu quero, a partir daqui, trazer esse bate-papo, essa palestra, para o lado pessoal. E eu quero fazer uma pergunta a vocês. Afinal, o que é ética? Eu gostaria que algum corajoso ou corajosa pudesse responder. Alguém gostaria assim, de dizer o que acha que é ética? Alguém? Ninguém? Xará, quer responder, Xará? Eu vou te dar um livro. Diga para mim o que é ética. Esse aqui é o Douglas, meu xará. Obrigado, boa noite. Bom, ética para mim é deliberar sobre o bem comum. Muito bonito. Pega o livro aqui. Obrigado, xará. Valeu, é isso aí. Existem muitas definições de ética, um monte. Todas muito bacanas. E eu quero destacar aqui 3. Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. Existe uma diferença entre reputação e caráter. A reputação é o que as pessoas dizem que você é. A reputação é o que as pessoas dizem que uma empresa é. E o caráter é o que realmente a gente é, o que a empresa é. E a gente tem que lembrar que a gente é o que faz e não o que diz. Para alcançar sucesso a longo prazo e viver uma vida ética, não se preocupe em criar uma boa imagem. É bem melhor dedicar-se a fazer o seu caráter inatacável. Por isso que existe investimento brutal em reputação corporativa. Porque sem reputação, as empresas correm o risco de fechar as portas. Mas muitas das vezes não há investimento no caráter corporativo. E muitas dessas falcatruas, dessas fraudes, ficam escondidas embaixo do tapete. E para mim, o principal problema no mundo dos negócios é o abismo entre o que as empresas dizem e o que as empresas fazem. E nós podemos chamar de hipocrisia isso. O indivíduo ou a empresa que, ao professar virtudes que não respeita, assegura as vantagens de parecer ser aquilo que despreza. Essa definição já é mais moderna. A ética nos faz um chamamento no sentido da responsabilidade dos nossos atos. E a que eu mais gosto, eu achei quase que por acaso, num dicionário, num mini dicionário da língua portuguesa. Ética é a base da filosofia que estuda os deveres do homem para com Deus e a sociedade. E eu fiquei, muitas das vezes, refletindo o que um professor catedrático de português, que escreveu um dicionário, quis dizer com essa frase. Eu fiquei matutando. E eu cheguei a uma conclusão. Eu não perguntei para ele se foi essa, mas essa foi a minha. E essa definição nós não podemos pegar com a perspectiva do acaso. O Big Bang, houve uma explosão e tudo se fez. A gente só conhece 5% do universo, da matéria visível. 95% é matéria escura e energia escura. Einstein dizia que Deus não joga dados com o universo. E a perspectiva do acaso, na minha visão, é o seguinte: você enche uma nave espacial com milhões de letras do alfabeto, milhões de A, milhões de B, de C, sobe lá em cima, e lá em cima você abre o compartimento de carga e aquelas letrinhas começam a descer.
elas vêm descendo e vêm juntando. E quando ela cai na terra, tem um dicionário de 30 mil verbetes. Isso é o acaso. E essa definição do professor Silveira Bueno não pode ser nessa perspectiva. E eu não quero falar do tamanho das nossas galáxias, nem da Via Láctea, nem do sistema solar, onde a Terra está exatamente no lugar que ela tem que estar. Se ela fosse mais longe, seria muito fria. Se fosse mais perto do Sol, muito quente. Nós não estaríamos aqui para contar história. Júpiter, que está próximo da Terra, é um aspirador. Ele aspira cometas e demais coisas. Também não quero falar sobre a Terra e a Lua, que inspira os românticos, né? Como eu. A Lua, se tirar o Sol, era um carvão, pretinho, pretinho. E a Terra, para existir, os cientistas dizem que para a vida existir na Terra, precisou cumprir mais de 2 milhões de aspectos. Por exemplo, o avançar Terra é um aspecto, existir oxigênio é outros aspectos. 2 milhões. Mas eu quero falar sobre a vida. Um dos menores pontos do nosso universo. E eu vou pedir ajuda, enquanto eu falo, para lá ligar aquele vídeo ali enquanto eu falo. A gente sabe que para existir vida, tem que existir um relacionamento entre homem e mulher. Ou in vitro. Mas vamos falar do tradicional. Pode soltar, pode deixar rodando. Ok. Vamos falar sobre o tradicional. Depois que o homem ejacula-se na mulher, libera milhões de espermatozoides. E começa a maior maratona do século. Eles correm para o ovário. E o corpo, e ele sabe que um mês é do lado esquerdo, outro mês é do lado direito. E eles começam aquela maratona e dá cotovelada. No meio do caminho, os espermatozoides, muitos ficam pelo caminho, outros morrem, outros cansam. E o corpo sozinho libera glicose. E os bichos ficam a 1000 e tem força para chegar no ovário. Quando chega no óvulo, os espermatozoides começam a bater. Milhões. Somente um entra. Um só. Entra. E depois começa isso aqui, De 2 células formam 4, de 4, 8, de 8, 16, 16, 32, de 32, 64. E a vida começa a surgir dentro da mulher. Todos nós vivemos isso. O coração bate com algumas semanas. E esse ser começa a crescer num ambiente aquoso, formar pele. No ambiente aquoso, vá lá, mas osso. Como é que forma osso no ambiente aquoso? Não dá para explicar. E vai passando os meses. Eu aprendi isso com o Drauzio Varela. No final da gestação, o útero começa a fazer contrações. E a contração esculpe o nosso rosto. Dá para acreditar nisso? E aí o que acontece? 9 meses depois, nós nascemos. De milhões de espermatozoides, um venceu e um nasceu. Nós somos 8 bilhões de habitantes quase. Não existe um habitante com a mesma impressão digital. Não existe um habitante com a mesma íris. Nós somos exclusivos. Cada um com a sua beleza, cada um com a sua personalidade, cada um tem a sua história, bonita ou feia, triste ou alegre, não importa. Mas Deus nos deu consciência. Nós sabemos quem somos, a família que nós estamos. Isso não tem preço. Se cobrasse o oxigênio que a gente respira, o mundo estava quebrado. Nem o Facebook, nem o Google poderiam pagar, né? Então, quando a gente vê a perspectiva não do acaso, mas de um milagre da vida, com alguém que domina tudo, essa frase faz sentido. Ética é parte da filosofia que estuda os deveres do homem para com Deus
e com a sociedade. Mas a ética pode ser melhor entendida por isso aqui, ó. Tudo que for bom, tudo que for justo, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama e qualquer qualidade que você queira colocar, isto tudo é ética. Existem alguns tipos de ética. O presídio tem uma ética. Se um estrupador ou um assassino de um pai de família cair no presídio, ele sabe que ele vai morrer. Ele tem que se cuidar lá dentro, porque essa é a ética do presídio. A Globo, há uns anos atrás, fez uma ética. Um repórter investigativo começou a vender remédios para hospitais. E numa negociação, esse diretor de vendas da empresa de farmacêutico falou assim, olha, desse valor todo nós vamos dar 10% desse faturamento. Essa é a ética do mercado. Isso não é ética. Ética é isso aí, ó. Agora pergunto para vocês, é fácil exercer a ética? O cara chega lá, foi demitido da empresa, fundou um instituto, fomenta a ética, é o ethical man, o cara é quase um santo, só falta asa para bater. Lógico que não. É difícil pra caramba exercer a ética. E eu vou dar 2 pontos principais. Primeiro, somos seres humanos, falhos e imperfeitos. Muitas das vezes nós achamos que estamos no caminho correto, e não estamos, sem má fé. E a outra são os dilemas éticos. Cada dia mais, a geração de vocês vai ter muito mais dilemas éticos do que a minha. A geração Z que está chegando aí, a minha filha já é da Z, tem 16 anos, vai ter muito mais dilemas éticos. Mas não pode existir nada, presta atenção, mais nobre, louvável ou exemplar do que buscar a excelência quando o assunto é ética, seja como pessoa, como pai de família, como profissional e como empresa também. E esse filme já foi passado ontem pela Flávia, da ICTS, eu vou pular para ganhar tempo. A ética não nasce com a gente, não tem um cromossomo ético. Ética é comportamento. Ética é decisão. E toda vez que a gente decide, em qualquer área da nossa vida, em casa, na faculdade, no trabalho, não importa, 3 pontos principais acontecem. Primeiro, é certo ou errado. Toda decisão que nós tomamos, ou é certa ou é errada. Não tem meio termo, como eu falei aqui antes. E quando nós tomamos a decisão, seja ela certa ou errada, ela sempre vai ter consequências. Sempre. E essas consequências vão influenciar pessoas. Sempre. Todos tomam decisões, mas dependendo das escolhas, será difícil conviver com elas. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Mas como é que a gente mantém a conduta ética? Eu vou citar 2 pontos. Lei, punição. Você pune, a pessoa fica com medo e... Ah, Douglas, mas, poxa, a Lava Jato está aí, muito empresário preso, político, e a corrupção aumentou. Bom, mas aí é outro papo. Mas geralmente é isso. E a outra é consciência, é coração. Eu vou fazer a coisa certa, porque eu quero, eu decidi fazer o certo. Nesse ponto, eu sempre peço desculpa aos filósofos e teólogos de hoje e de ontem. Mas eu divido a ética em 3. Mínima, média e máxima. E como eu cursei administração e teologia, eu vou tomar liberdade de usar o manual de administração, o manual de direito. O direito romano foi extraído daí. O maior livro de amor que existe. O mais vendido no mundo, a Bíblia. E a ética mínima foi dita pelo apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. Eu não sei se vocês conhecem a história de Saulo. Quando Roberto Carlos fez aquela música, Esse Cara Sou Eu, ele pensou no Saulo de Tarso.
Saulo de Tarso era poliglota. Ele falava hebraico, aramaico, italiano e grego. Saulo de Tarso estudou em Harvard daquela época, aos pés do mestre Gamaliel. Saulo de Tarso era cheio do dinheiro, construía tendas. Já pensou construir tendas naquela época? Era um Marcelo Odebrecht. E com todas essas qualidades, Saulo de Tarso tinha contato com presidentes, com governadores, com tudo quanto é gente de alto nível. E Saulo de Tarso era um judeu fervoroso, tanto fervoroso que ele pegava cartas para ir pegar cristão que estava confessando Jesus Cristo. E uma das viagens dele foi para Damasco. E no meio da viagem, uma luz mais brilhante que o sol fez com que ele ficasse cego. E a voz, no meio da luz, falou assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo, caído no chão, falou: Senhor, quem és tu? E, Saulo, e aquela voz respondeu: é Jesus Cristo a quem tu persegues. Esse encontro com Deus mudou a vida de Paulo para sempre. Quem quiser conhecer a história, leia. E Saulo de Tarso diz o seguinte, que corresponde à ética mínima: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Hoje em dia, mais do que nunca, nós podemos fazer todas as coisas. Tem gente matando e está solto. Tem gente roubando merenda de criança, que a única alimentação que ele tem é quando está dentro da sala de aula, no colégio, e está solta. Mas tem coisas que não convém a gente, a nossa família, a nossa faculdade, a nossa empresa. Isso representa a ética mínima. A ética média foi dita por Lucas. Eu não sei se vocês sabem, Lucas não andou com Jesus. Lucas não era um pescador como Pedro, Tiago e João. Lucas era um médico. E se você trouxer isso para agora, para o cara entrar numa boa faculdade, ele tem que rachar. Depois que rachar, estudar, entrar numa faculdade, ele tem 6 anos, período integral. Depois tem a residência. Então, Lucas não era um idiota, não era um inculto, era um médico. E ele ouviu falar tanto de Jesus que ele falou assim: poxa, eu vou fazer uma investigação, eu vou pesquisar sobre esse cara. E ele escreveu o Evangelho de Lucas. E Lucas diz o seguinte, que corresponde à ética média, ele escreve isso aqui: como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Se eu quero ser respeitado, eu tenho que primeiro respeitar. Se eu quero ser perdoado, eu tenho que primeiro perdoar. Se eu quero ser amado, eu tenho que primeiro amar. É uma lei de mão dupla. A ética máxima, essa frase é a regra de ouro do livro que eu falei no início, do John Maxwell. Esse livro aqui. Ele cita no livro essa regra de ouro, da ética. Mas a ética também tem 2 regras importantíssimas que eu quero mostrar para vocês. A primeira é essa e a segunda é essa. Alguém fala japonês aqui? Alguém? Ninguém. Não tem japonês aqui? A primeira regra é essa: faça sempre a coisa certa. E a segunda regra é essa aqui: aprenda a primeira regra. E a ética máxima foi atribuída a Jesus Cristo também. Para muitos, Jesus Cristo nem existiu. É apenas um personagem num livro fictício. Para outros, é o governador dessa terra. Para outros, é o maior profeta que já andou nessa terra. Para outros, é o Filho de Deus que morreu na cruz e derramou seu sangue para nos perdoar e nos dar a vida eterna. E Jesus Cristo estava sendo questionado pelos mestres da lei daquela época. Eles perguntaram: mestre, qual é o maior dos mandamentos dado por nosso pai Moisés? E Jesus respondeu: são 2. Amarás a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua força,
E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamentos maior do que esse. Se o mundo aplicasse 5% disso aqui, estaria muito melhor do que hoje. Pô, mas o mundo está tão bom? Sério? Abre a internet, abre o jornal, vê a desgraça, veja assassinato. Vocês têm ideia? Há 17 anos, 2 aviões derrubaram as Torres Gêmeas. Morreram quase 3 mil pessoas. O mundo nunca mais foi o mesmo. Alguém saberia me dizer quantas crianças morrem todo dia por falta de água ou com a doença que a água contaminada produz nessa criança? Vai ganhar um livro quem responder próximo. Alguém quer arriscar? Pô, gente, é um livro bacana, hein? Vale a pena, hein? Ninguém. São 4 torres gêmeas, cheinha de criança, derrubada pela indiferença. O que eu tenho que ver com isso? Nada. A cada 4 segundos, um ser humano morre de fome no mundo. Criança, jovem, adulto e idoso. É uma covardia. E tudo que eu falei até agora tem 2 pontos principais: valores e propósitos. Os valores são, na verdade, o centro de tudo. Eles nos dizem quem somos, como devemos agir, em que direção nos orientar. Os valores são, em poucas palavras, a essência das pessoas e das instituições. A gente tem notado, eu pelo menos noto, eu tenho 54 anos, muitos valores que não valiam nada quando eu era jovem, hoje têm um valor brutal, e vice-versa. Os valores estão invertidos. Né? Hoje o pai manda na escola. Eu tenho filha professora, esposa coordenadora de ensino. Os pais mandam na escola, em muitas das escolas, porque senão o pai tira dessa escola e põe na outra. O estudo, a educação, infelizmente, em grande parte, virou negócio. Quem levanta para um idoso sentar? Quem não para numa vaga de deficiente no shopping? E por aí vai. Eu quero fazer 2 perguntas sobre valores. Não precisa responder. E reflita em casa e responda se quiser. Quais são os seus valores? O que tem valor para você? Eu sempre digo que o mundo não vive uma crise financeira, nem ambiental, e muito menos social. O mundo vive, na minha opinião, a pior das crises, e eu chamo de crise de valores. Alguém conhece esse camarada aí? Ele é o reitor da Escola de Negócios de Harvard. Em 2011, ele proferiu a seguinte frase: as pessoas perderam a confiança nos negócios, e nossos alunos parecem responsáveis por isso. O maior celeiro de alto executivo do mundo chama Harvard. Para o reitor de uma escola de negócios dizer isso, alguma coisa está errada. E, na minha opinião, são os valores. Propósito, eu quero só deixar 2 questões sobre propósitos. Por que você sai da cama todo santo dia? Quais são os seus propósitos na vida? Nós não nascemos, pelo menos eu penso assim, eu não nasci só para respirar, comer, crescer, casar, ter filho, neto. Sua reputação é mais importante do que o seu salário, e a sua integridade vale mais que a sua carreira. E quando os valores e os propósitos estão desfocados, estão fora do alvo, acontece uma coisa muito interessante. A sociedade adoece. A sociedade global está doente. A nossa sociedade está doente. Nunca se consumiu tanto remédio para depressão, ansiedade e síndrome do pânico. E não é de gente velha como eu, não. É jovem como vocês. Na minha época eu nunca vi isso. 16, 18, 20, 25 anos. Nunca ouvi falar em depressão, em pânico, nada.
Hoje é uma realidade. Pessoas estão morrendo por causa disso. Valores, propósito, pressão. Há uns anos atrás, Ana Maria Braga, da TV Globo, abriu o programa dela, Mais Você, com essa passagem da Bíblia. Tem mais de 2000 anos que foi escrito isso. Olha que bem parecido. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mas nós temos uma grande arma na mão, que é o exemplo. É fácil formar um líder eticamente responsável. Basta mostrar-lhe o caminho e dar o exemplo. Eu quero passar um vídeo bem legal para vocês que exemplifica isso. Criança vê, criança faz. Filho vê, filho faz. Funcionário vê, funcionário faz. Cidadão vê, cidadão faz. O exemplo é uma arma poderosa que está na minha mão, na sua mão, na nossa mão. E dentro de uma empresa, o maior exemplo é do presidente da empresa. Sempre. Liderança é influência para o bem ou para o mal. Na minha opinião, a principal qualidade de um profissional é a integridade de caráter. É a capacidade de fazer nossos valores e ações se alinharem. Por isso que nós temos uma iniciativa que chama Ética no Dia a Dia, e que o principal executivo da Prisma vai palestrar sobre isso. 100% íntegro em 100% do tempo. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. O líder, para dizer isso para a equipe, tem que ser bom. Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão atos. Vigie seus atos, pois eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, pois eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter, porque ele se tornará o seu destino. Então, o caráter determina o destino de uma pessoa, de uma família, de uma faculdade, de uma empresa, de um país. O caráter não é herdado. A pessoa desenvolve diariamente, conforme pensa e age, pensamento por pensamento, ato por ato. O caráter é o segredo de uma vida de integridade e excelência ética. Ter caráter é a única maneira de sustentar o sucesso de uma pessoa e de uma empresa. Alguém não conhece esse cara aí? Vou fazer uma pergunta e eu vou dar um livro e 2 revistas, pô. Eu gostaria que vocês participassem. Qual era o centro do filme do Pinóquio? O que ele falou o filme inteiro? Eu ouvi alguma coisa aí. Eu ouvi? Alguém falou? Eu ouvi. Quem falou? Falou o quê? Não, não é.
Ninguém quer mais... Ô, Xará, você sabe, Xará? O Pinóquio falou o filme inteiro, eu quero ser um menino de verdade. Ele tinha tudo. Tinha as perninhas, os bracinhos, ele falava, mas ele não era menino. Ele era de madeira. E o Pinóquio queria ser menino de verdade. Não busque ser um homem ou uma mulher de sucesso. Busco antes ser um homem digno e honrado. Um homem de valor, um homem de caráter, um homem de verdade. Não busque ser uma empresa de sucesso. Busque antes ser uma empresa digna e honrada, uma empresa de valor, uma empresa de caráter, uma empresa de verdade. Um matemático fez uma conta certa vez, árabe. Ele diz o seguinte: se a pessoa for ética, vale 1. Presta atenção, hein? Se for inteligente, acrescente um 0, vale 10. Se for inteligente, ético e belo, vale 100. Olha só isso aqui agora. Se for ético, inteligente, belo e cheio da grana, vale 1000. Mas se perder 1, só fica com 0. Se tirar a ética, acabou. Não tem inteligência, não tem beleza, não tem dinheiro. Ele é que disse. Eu lembro que o meu saudoso pai, ele dizia o seguinte: poxa, como eu gostava do presidente dos Estados Unidos que foi assassinado, JK, John Kennedy. Eu lembro onde eu estava quando ele morreu. Falei, pai, que besteira é essa, velho? Estava tomando um café ali no... Pai, quando o Senna morreu, eu lembro onde é que eu estava. Olha que coisa. Eu aprendi depois por quê. De todas as frases que o Ayrton Senna deixou, uma tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Não importa o que você seja, quem você seja, ou o que deseja na vida, a ousadia em ser diferente reflete na sua personalidade, no seu caráter, naquilo que você é. E é assim que as pessoas lembrarão de você um dia. Eu tenho certeza absoluta, quando o Senna falou essa frase, ele não imaginava que ia morrer com 34 anos de idade, fazendo aquilo que ele mais amava. Minha mãe tem 82 anos, muita idade não é pé na cova, e 20 e poucos anos não é vida longa. A gente sai na segunda, não sabe se volta no sábado. Pela violência, um acidente. Tem jogador de futebol que cai duro em campo, pô. O cara fez isso a vida toda, treinou, malhou. Puf! Coração, puf! Parou, AVC. Quem sabe o dia da manhã? Tem pessoas que vivem como tendo a certeza que vão viver para sempre, né? Aí, muitas das vezes, a pessoa chega lá na frente, que o tempo passa rápido pra caramba. Eu já tive 25 anos, 20 anos. Confesso que eu não imagino como passou tão rápido. Quem tem a minha idade sabe o que eu estou falando, né? O que é a vida? Um grande líder respondeu isso. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é apenas importante. Não há razão para seguir o meu coração. E eu já estou caminhando para o fim. Diz uma história que um escritor, ele morava numa praia, e ele toda manhã saía, aquela praia deserta, e ia andar pela praia para se inspirar. E ele voltava para casa e escrevia o livro dele. Uma bela manhã, ele olhou assim, algo estranho que nunca tinha visto, e foi andando, chegando mais perto, e parecia um bailarino a dançar. Ele foi chegando mais perto,
Alguém pegava algo na areia e jogava, ia perto das ondas e arremessava. Ele foi chegando mais perto. Quando ele chegou bem perto, ele sabia tudo o que estava acontecendo. E ele perguntou para o rapaz que estava na frente dele: meu jovem, o que você está fazendo? Ele falou: sabe o que é? Eu estou pegando essa estrela do mar e estou jogando para lá da arrebatação, porque o sol vai ficar mais forte, elas vão morrer. Aí o senhor, com aquela experiência toda, falou assim: meu jovem, o que adianta isso? São milhas e milhas de praia, milhões e milhões de estrelas do mar. O que adianta? O jovem abaixou, pegou uma estrela, arremessou com toda a força dele e voltou e falou assim: para essa, adiantou. O jovem, no dia seguinte, estava lá ajudando, o senhor ajudando o jovem a jogar a estrela do mar. O certo é certo, mesmo que ninguém o faça. O errado é errado, mesmo que todos façam. Nós lançamos um movimento há muitos anos atrás. O movimento ganhou um vídeo institucional doado pela Metal Center. O presidente escreveu o roteiro, as imagens, e eu não conseguiria produzir um vídeo para representar o nosso movimento. Atitude, ética com atitude, tem uma atitude ética. E eu quero passar esse vídeo bem rapidinho, a Lá vai me ajudar. Eu quero convocar para vocês para isso aqui. Durante nossa vida, aprendemos a valorizar coisas que não são fundamentais. Materialismo, budismo, poder, status e coisas desse tipo são o que importam na nossa sociedade. Por isso, queremos convocá-lo para uma revolução. Vamos renovar a espécie humana. Vamos investir na alma. Resgatar não só a natureza, mas o natural. Vamos vender mais paz. Não filtrar as emoções, coalescer a inveja, contabilizar as boas relações, reciclar as relações ruins, reatar as velhas amizades. Equipe o prazer, trabalhe a perseverança, vença o cansaço. Faça a diferença sem precisar de propaganda. Resolva tudo sem alarde. Use o marketing da sinceridade, cobre o profissionalismo de todos, inclusive daqueles que você elegeu. Vamos maximizar a energia, preservar os recursos, tratar a água, pois ela é a nossa fonte de vida. E como o ar também é meio de vida, vamos ser transparentes. Renove o estoque de sorrisos, canalize os bons pensamentos, use o marketing do amor. Abrace mais, beije seus amores, relembre o quanto os ama. E com a mesma força, diga não ao racismo, à intolerância, à discriminação. Seja saudável, inclusive nas atitudes. Dê bons exemplos. Diga a verdade, principalmente às crianças, para que elas cresçam sabendo acreditar. Crie seus filhos como cidadãos do mundo. Cultive Deus e viva na razão da emoção, lutando pela felicidade plena por um futuro melhor. E agradeça sempre por estar nesse mundo. Metal Center, transparência e tecnologia a serviço do mundo. Nunca se envergonhe de, seja honesto, nunca se envergonhe de fazer a coisa certa. Tome suas decisões com isso em mente e não transija. Ser ético ou não, você decide, eu decido, nós decidimos. Nós temos uma iniciativa que chama Prêmio Ética nos Negócios. Esse ano nós chegamos na 9ª edição, a cerimônia é em novembro, aqui na capital paulista. E desde 2010 a gente homenageia um empresário ou um executivo com grande legado no mundo empresarial nacional. Por causa da Lava Jato, em 2015 nós homenageamos o juiz Sérgio Moro. Eu estive com ele em Curitiba, no gabinete dele, e quando eu entrei lá,
Falei, olha, doutor Sérgio Moro, eu estou lisonjeado de estar aqui, porque muitos brasileiros queriam estar no meu lugar, apertar a mão da pessoa que está contribuindo para mudar a história do nosso país. Mudar a página da corrupção, do jeitinho brasileiro, do levar vantagem e tudo. Ele falou, não, Douglas, eu só estou fazendo a coisa certa. E nós continuamos, tiramos uma foto, ele fez um vídeo para a gente passar na cerimônia, né? E na volta eu estava no avião refletindo sobre a palavra dele. E eu lembrei que eu sou casado como ele. E com certeza, a mulher dele muitas das vezes falou assim, Mose, amor, bem, para que tudo isso, man? Você está ganhando a mesma coisa, você trabalha muito mais que seus colegas, a gente não pode mais jantar, que querem tirar selfie com você, você virou celebridade. Nossos filhos não podem ir no parque, porque... E nós somos jurados de morte, você sabe disso. Para quê? Aí vem a resposta, eu só estou fazendo a coisa certa. Para que fomentar a ética, Douglas? Num país sem ética, pouca gente dá valor a isso. Por que você foi abrir a boca, foi lá denunciar seu chefe? Para quê? Que besteira! Fica quieto! Nós podemos sim fazer a diferença. Eu estou bem certo que fazer a coisa certa, agir com integridade, com ética e integridade, faz a vida valer a pena. E eu sugiro a vocês, faça a sua vida valer a pena. Thank you very, very much. A vocês aqui e quem nos assiste na internet.